Gente, eu quero mudar completamente de assunto. Agora há pouco, o diretor do Departamento de Polícia Judiciária aqui da Macro São Paulo, o Luiz Carlos do Carmo, deu novos detalhes sobre as investigações que envolvem a morte da jovem Vitória. A Camila Iune está acompanhando este caso desde o começo e vai contar para a gente agora mais esse desdobramento. O que está acontecendo? Quais são os novos fatos que vieram à tona a partir do que diz a polícia? Hein, Camila Iune, bem-vinda. Oi, Evandro, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no 3 em 1. Tudo ainda muito nebuloso, muitas pontas soltas, falta esclarecer bastante coisa, viu, Evandro? Mas hoje, pela manhã, foram veiculadas algumas notícias de que o pai da jovem Vitória seria um dos suspeitos do assassinato da jovem. No entanto, o diretor do Departamento da Polícia Judiciária aqui de São Paulo, do Demacro, Luiz Carlos do Carmo, ele disse que o pai ele foi investigado ali como todas as outras pessoas, no sentido de entender qual a relação que ele tinha com a filha, né, de como era o dia a dia de Vitória e que ele não é um suspeito desse crime. A gente separou um trechinho, inclusive, dessa fala, vamos acompanhar. Nós fizemos algumas investigações de todas essas pessoas. Nós chamamos de início de uma investigação lato sensu, que é uma investigação que visa a como correu as informações com relação ao itinerário da vítima, a vida da vítima. Então, nesse momento, o pai da vítima também foi investigado. A partir do momento que dirimiu todas as diligências e de imediato descartou que ele estava envolvido nesse crime. Bom, Evandro, ele disse, né, o diretor do Demacro, que inicialmente o objetivo é tentar entender a cronologia dos fatos, o que aconteceu exatamente no dia do crime, e que depois, num segundo momento, saber qual a motivação desse crime tão brutal, porque a polícia ainda não fala exatamente, ainda não sabe, né, precisa juntar todas essas pontas para dizer o que motivou esse crime. Até agora, 18 pessoas já foram ouvidas nesse caso e a polícia identificou 3 suspeitos. São eles Daniel, Maicon e Gustavo. Todas essas 3 pessoas se conhecem entre si, conheciam também a vítima. Gustavo é um ex-namorado, né, da jovem Vitória, que faleceu, foi assassinada aos 17 anos, e Maicon é um vizinho de Vitória. Ele, inclusive, teve a prisão solicitada pela polícia, a justiça acatou, porque houve inconsistências no depoimento dele, e também a polícia disse que foram encontrados materiais genéticos, foi identificado um fio de cabelo e também sangue no carro de Maicon, né, um carro que teria sido utilizado ali no crime. A polícia trabalha com essa hipótese, mas ainda não sabe se esse material genético é mesmo de Vitória. A gente também separou um trechinho dessa fala aqui do diretor do Demacro. Vamos acompanhar. Nós hoje obtivemos uma resposta do Instituto de Criminalística na hora de elaboração da perícia no veículo Corolla, propriedade da pessoa que foi presa, do Michael. Essa constatação de sangue no porta-mala, tudo leva a crer que pode ser da vítima, mas já foi encaminhado para o laboratório de DNA. Bom, e claro, né, Evandro, esse também é um trabalho muito demorado. O diretor do Demacro disse que essa identificação, né, do material genético pode levar aí entre 30 e 40 dias. Então ainda tem bastante investigação para acontecer. A polícia também apreendeu 10 celulares e vai fazer o cruzamento telefônico para saber quem falou com quem, né? Se teve pessoas ali que falaram umas com as outras para elucidar esse crime. Inclusive, no celular do Daniel, que é um dos 3 suspeitos, também foram encontradas algumas imagens de Vitória fazendo o trajeto do ponto de ônibus até a casa dela. E para a polícia isso seria um indício de que ele já estava monitorando a vítima há algum tempo. Então ainda tem bastante coisa para ser esclarecida aí com relação a este caso. O próprio diretor do Demacro disse também que já estão caminhando novas provas que devem ser reveladas ainda essa semana.
Camila Yunes, muito obrigado pelas informações e, principalmente, muito obrigado pelo cuidado com que você está tratando essa história desde o começo, né? A Camila está fazendo a cobertura desde as primeiras informações e sempre com bastante delicadeza no sentido de apurar as informações e trazer aquilo que, de fato, tem confirmação, porque senão há o risco muito grande de você criar um linchamento público antes mesmo que essa investigação traga a conclusão, traga a resposta verdadeira ou aquilo que seria mais próximo dessa resposta. Então, Camila, obrigado, um abraço para você, ótimo trabalho e a gente vai se falando aqui ao longo dessa cobertura. Ô, Fábio Piperno, como é que você avalia, né? Porque há uma divulgação em determinado período do dia que colocaria o pai como um dos investigados, mas a gente sabe muitas vezes que toda vez que há uma morte desse tipo envolvendo qualquer tipo de pessoa, e isso poderia acontecer com qualquer um de nós, os familiares são os primeiros a serem investigados pela polícia, até para que eles possam ser descartados e para que você chegue a linhas de investigação que levem a um resultado. Agora, o problema de se haver divulgações pontuais ou vazamentos pontuais na tentativa de mostrar um bastidor de uma investigação, é isso, que você pode provocar o linchamento público de alguém que sequer teria participação, ou antes mesmo da investigação trazer um resultado mais transparente, mais cristalino do que teria ocorrido. Isso que você falou é fundamental, porque é natural que todos os familiares mais próximos sejam investigados exatamente por conta dessa proximidade, de conhecer melhor os hábitos, as amizades. Então, a polícia vai ouvir essas pessoas. Mas aí alguém responsável, inconsequente, leviano, vai lá e tira alguém e fala, olha, é a mãe, é o avô, é o tio, é o pai. Mesmo que daqui 2 horas ele fala, bom, mas veja, eu só citei porque era hipoteticamente... Quer dizer, por algum momento, ele já causou um dano muitas vezes irreparável à vida de uma pessoa, pelo menos um dano reputacional irreparável a alguma pessoa próxima e que talvez até amasse essa menina, essa garota, porque, vejam só, imagina um cidadão carregando nos ombros esse tipo de suspeita, aí ele vai no trabalho, ele vai no supermercado, ele vai não sei onde, e sabe, é natural que o entorno, que a sociedade, que os parentes, que os amigos comecem a olhar para ele de uma outra forma, falar, pô, que monstro é esse? Então, sabe, a gente tem que ter muito cuidado com isso. É o que eu sempre falo também, e que é o mesmo risco de quando se tem uma notícia falsa, né? Ou alguém que mente de uma maneira intencional. A pessoa que muitas vezes vê a manchete da manhã não vai ver a manchete da tarde. E aquilo já se tornou uma verdade para ela. Então, esse é o risco. É claro que esse é um caso que demanda observação pública, que demanda, claro, uma cobertura intensa, até porque para que as autoridades possam trazer uma resposta o mais rapidamente possível. Essa cobrança pública ela é muito importante para que as autoridades atuem da maneira correta, transparente, para trazer um resultado em relação a questões que possam também favorecer outras atuações relacionadas à segurança pública. Mas é preciso, claro, ter muito cuidado com os apontamentos antes que a conclusão aconteça, né? Até porque os apontamentos eles vão ser feitos em algum momento pela justiça, obviamente, quando os culpados forem todos elencados. Com certeza, Evandro. Veja, numa investigação, o que os promotores costumam dizer, e a polícia também, é que todo mundo é suspeito. Você não pode descartar nenhuma hipótese. Então, isso é do jogo, isso é natural. Agora, o que não é do jogo, muitas vezes, veículos de comunicação, pessoas, né, naquele clickbait, faz ali uma manchete dúbia, uma manchete que induz a acreditar que o pai é o culpado e aí isso viraliza. E aí pronto, né? A reputação da pessoa já foi por água abaixo, porque os tribunais das redes sociais, eles não perdoam. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de notícia e passar isso para frente, né? Aguarda, eu sempre brinco o seguinte, aguarda as 48 horas, né? Dá uma respirada, porque você pode colocar em risco a reputação e destruir a vida aí de uma pessoa. Agora, 5h50, quem nos acompanha pela rádio, aquele último intervalo aqui do 3 em 1, já espero vocês. Nas outras plataformas nós continuamos ao vivo e eu quero ouvir vocês, Zé Maria. Olha, esse ofício de jornalismo, ele imbui uma responsabilidade muito grande durante toda a minha vida. O cuidado é muito grande que eu tenho exatamente com a informação. Trata-se de uma profissão muito competitiva.
nós competimos assim em segundos, né? Uma notícia fica velha num piscar de olhos, né? Poucos minutos a notícia já correu e já ficou velha. Então, a competição é muito importante. Mas os jornalistas, eles devem ter e têm um cuidado muito grande, principalmente quando se trata de um assunto tão sensível assim. É por isso que a gente adota certos adjetivos que ninguém que não é do ramo não gosta, aquela história de falar, o acusado, e todo mundo sabe que o cara matou, mas o CNJ usa o termo acusado, a gente tem que seguir isso aí e assim por diante. Já houve vários erros da imprensa que provocaram prejuízos irreparáveis para vários setores, tem vários, não vou ficar aqui citando esse ou aquele. Os jornalistas são humanos, erram, né? Mas esta ânsia de dar a notícia em primeira mão não deve afetar a qualidade da informação, a qualidade da notícia. É melhor esperar um pouco e dar com muito mais consistência. Pode ser que as pessoas citadas estejam envolvidas, pode ser, mas se não for, o prejuízo é irreparável. Numa situação dessa, eu já vivi várias situações parecidas, né, na cobertura diária, e o cuidado é fundamental. Aprendi muito sobre isso, inclusive aqui, né, de que é preciso dar a notícia com consistência e com certeza. Falar em morrer só com atestado de óbito nas mãos. Então, tem uma série de normas que devem ser seguidas. Até porque, quando acerta, não há um aplauso geral, mas quando erra, as consequências também para o profissional são muito grandes. Então, é preciso, sim, cuidado, e é por isso que eu acho que o jornalista ele tem que cuidar do seu ofício, e essa é uma profissão que deve, sim, ser seguida de perto, exatamente porque muda vidas. Bom, e a gente até, né, trouxe ali na informação da Camila também que um dos suspeitos teria imagens da Vitória nesse trajeto que ela fazia entre o trabalho e o ponto de ônibus e para casa. Há informação também sobre fio de cabelo, sangue que foram encontrados em um dos carros dos suspeitos. Então, essas sim são provas que agora a polícia vai divulgando para afunilar cada vez mais a linha de investigação. Arremate aí, Segré. Não, o que falou Zé Maria, o nosso decano, é fundamental. A gente recebe um monte de informações o tempo todo e sempre 10 segundos, checa a informação, checa a fonte para não divulgar nada. Imagina o pai, né? Já com um sofrimento terrível de perder a filha e agora com o sofrimento de estar em algumas manchetes e algumas pessoas mal intencionadas que colocaram ele aí no meio desse furacão. Eu lamento muito por ele, pela sua perda. E lamento agora pela essa situação de que foi colocado como suspeito, mesmo que judicialmente tem que incluir todo mundo, mas tem muita gente que tem muitos valores muito ruins.